Oi, 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 oi. Alô, oi, oi, tá ouvindo? Dá pra ouvir agora? Dá pra ouvir, dá pra ouvir. Menos mal. De boa? Né? De boa. Bom, graças a Deus. Ô, mano, antes uma dúvida, o Exod processou? Não. Ah, Que ninguém me processar? Aquela bosta não tem nem dinheiro pra pagar um advogado. não, eu lembro que você tinha brigado na polícia e ficou te ameaçando de processo, não tanquei não. Eu sempre faz isso porque ele quer baitar a pessoa pra ver se ele se sente superior porque não consegue vencer no argumento. É sempre Oxi, assim. então ainda fala com ele? Não, eu ignoro ele. Até hoje ele tenta mandar mensagem querendo entrosar e eu mando ele a merda. É Caralho. cara chato. Quer dizer, Cara, depois que ele faz, o cara me chama de genocida, ele quer virar meu amiguinho. É sempre assim que ele se comporta, eu acho impressionante. caralho. Quer dizer, eu sou genocida, não matei um ser humano até hoje, mas ok, né? Não é que você defende ideias genocidas, pô. Eu dizendo que não dá pra. Isso foi há 2 anos. Eu não. Não, um ano, acho que, se eu não me engano, né? Não dá pra dizer que o que Israel tinha feito até então era um genocídio. Hoje em dia, tu já pode mudar isso. Aham. Queria tirar umas dúvidas aí de macumba, viado. Só você está querendo passar pano. Como que eu tô querendo passar pano? Eu tô explicando um negócio técnico, filho da puta. Eu estudo isso, seu merda. Pelo amor de Deus. Aí, não, você é um genocida. Porra, eu sou genocida por quê? Isso aí já é difama... já é calúnia, tá, meu querido? Aham. Tá? O cara é louco na cabeça. Uhum. O que tu queria me Eu- perguntar? Então, eu quero tirar umas dúvidas aí de coisa aí de macumba. Tá, fale. Primeira coisa aqui, você tinha falado que tinha diferença de macumba e umbanda, qual é a diferença? A Umbanda é a seguinte, a Umbanda, ela é, na verdade, uma tradição que ela decorre primeiro do espiritismo e ela sintetiza certos aspectos do culto de Cabula. Que é isso? É Hum. basicamente um culto popular ah, na verdade, muito levado em conta por conta dos escravos e descendentes de negros no país. Tem a sua presença desde o século XVII aproximadamente. E no século XIX que ele ganha mais força durante o do segundo reinado no Rio de Janeiro, né? Uhum. E, na verdade, se entende hoje, pelo menos na historiografia, que cultos populares, entidades, elas já apareciam muito antes da Umbanda ela ser anunciada, entendeu? E elas operavam de forma mais ou menos independente, assim, e dispersa, entendeu? E aí elas foram se reunindo. A Umbanda, no final das contas, é uma espécie de culto o culto de corte espírita, por assim dizer, e que tem variações. Porque, na verdade, tu tem a Umbanda espírita, tem a Umbanda kardecista, tu tem a Umbanda branca, que é a Umbanda do Zélio. Vale lembrar, o Zélio não é o anunciador de todas as Umbandas, não, ele é, e nem é o fundador da Umbanda, ele é apenas anunciador da Umbanda branca, tá? Não se qualifica de forma alguma, por exemplo, na Umbanda popular, entendeu? Ou na Umbanda, a Umbanda, todas essas são independentes entre si. A Umbanda esotérica também, todas elas são variações, ramificações e elas não têm direta ligação com o Zélio. Entendeu? Então a Umbanda, na verdade, ela lida com o quê? Ela lida com pelo menos 7 linhas de entidades e 7 linhas de trabalhos que são associadas a cada orixá. E cada orixá tem uma entidade que opera respectivamente. Geralmente é um culto que ele tem aproximação com o quê? De elementos indígenas, elementos espíritas e alguma similaridade com os cultos africanos, mas ele não é um culto de matriz africana. Eu nem gosto de falar culto de matriz africana, porque para mim nenhum culto no Brasil chamado de matriz africana de fato tem matriz africana. Mas considerando que é um termo popular, eu vou empregar aqui, tá? Bom, ela trabalha no geral com essa união dessas várias religiosidades. Já, por exemplo, o candomblé, a macumba, o batuque, como preferir, é o culto de orixás propriamente dito. Ou seja,
tu não vai achar um caboclo, tu não vai achar um preto velho. E os orixás que trabalham na Umbanda são diferentes dos orixás que trabalham no culto de orixás, vale lembrar. São entidades diferentes. Então, quando tu for ver, por exemplo, o culto de Umbanda, ele não vai ter nas peculiaridades que o culto de orixá tem. O culto de orixá, por exemplo, tem sacrifício, tem o do que a gente chama derramamento de Axorô. A Umbanda não derrama sangue, entendeu? Então é basicamente isso. São cultos diferentes que cultuam entidades diferentes, têm tradições e histórias diferentes, entendeu? Entendi. Outra coisa, assim, ó. Eu nunca consegui achar uma forma de, por exemplo, estudar Umbanda, porque eu não vejo, por exemplo, livros de Umbanda, que eu não achei, né? É que a Umbanda ela não tem uma ortodoxia em si, né? Tipo, é cada. A Umbanda não. Como é que eu falo em geral, assim, pra mesclar Umbanda, Candomblé, Macu- Macumba serve? Não sei. Olha só, deixa eu Porque explicar uma assim, coisa. porque. Hum, Alguns livros sim são acessíveis. sei. Existe literatura sobre isso. É uma bosta de literatura na maioria das vezes, tá? Mas existe. Se tu quer, por exemplo, ignorando os aspectos dos fundamentos religiosos, porque aí realmente não tem ortodoxia, tu tem pelo menos uma reunião da prática, ou seja, uma ortopraxia registrada nessas obras, Sei, tá certo? Então, por sei. exemplo, tu vai ter alguns cultos que tu tem, sim, literatura bem consolidada até. Pega, assim, de exemplo, o Candomblé Quetu, tu tem obras envolvendo os Jejes, o Nagô, que mais que eu me lembro agora de cabeça? Eu já vi, pelo menos, de todas essas aí bem consolidada até. Em relação à Umbanda, tem alguns livros, né? E como eu falei, sempre ignora a parte dos fundamentos, que é tudo doido da cabeça, tá? A Umbanda antes dos anos 50, até depois, na verdade, até os anos 70, até hoje, não vou mentir, né? Ela é bem esquisita. Tem muita gente que fala muita besteira, mistura essas coisas meio New Age e sai uns trecos bem fora da casinha, tá? Uhum, Ah, mas alguns autores que podem interessar, o Byron Torres de Freitas, o Samuel Ponzi, quem mais que eu me lembro agora, porra? O João Ribeiro, talvez poderia ser colocado também. sei. Deixa eu ver se tem mais alguém. O Emanuel Zespo. Uhum, ah, deixa eu ver se tem mais algum. Tinha mais um ali que eu me. Ah, o Leal de Souza. O Leal de Souza, ele é um dos primeiros a registrar isso. sei. Então é interessante ver, se basear nele também para algumas coisas. Isso tudo de Umbanda, não tem nada a ver com culto de orixá, tá? Que mais? Tem mais algum autor que eu me lembro? Olha, hoje, não, pior que eu não vou recomendar, porque a maioria dos livros dele são de doutrina, né? E a doutrina, geralmente, como eu falei, ortodoxia, ele inventa muita coisa e nem todo mundo segue ele. A maioria das pessoas não segue ele porque ele é uma coisa bem fechada, Então, né? de Que é fato. da, tra- da tradição da Umbanda esotérica, que é o Rubens Saraceni. Ele publica até hoje os livros dele, né? Ah, Então, peraí, deixa eu ver então aqui. esse em geral, falar em geral, a Umbanda, a Macumba em si, eles não buscam, tipo, ser um provedor da. Como é que se diz? Da verdade, tanto que você aprende mais na prática, algo mais de sentir lá e viver aquilo. Vocês não buscam, por exemplo, converter pessoas pra Umbanda, não? Ou pra Macumba? Não, a Umbanda não tem finalidade missionária Sim, nem sim. proselitista. Ela não tem essa pretensão. Se as pessoas elas pretendem entrar, tudo bem. Ela não rejeita pessoas, mas ela não vai atrás também, entendeu? Entendi. Ah, Em relação, por exemplo, ao que tu fala da questão de não enxergar a verdade, não. A Umbanda ela tem uma profissão de fé bem específica. sim, Ela é, por exemplo, uma tradição monoteísta. Ela aceita que só há um único Deus. sei. Aliás, falando nisso, eu tava falando com uma colega de trabalho que ela era umbandista. Ela disse que eles não, que, tipo, eles acreditam no Pai e no Filho, mas, tipo, não acreditam no Espírito Santo. Isso é geral? Não, Hum, não. Não, inclusive na Carta Magna de Umbanda tem menção à Trindade, se eu me lembro sei. bem, peraí. É, Acho que tem aqui, um momentinho. Eu tenho ela aqui no PC.
esse é um dos grandes problemas que eu vejo. Não sei se tu errado. Tipo, tirar algumas coisas da Bíblia como aceita, ou outras não tirar como aceita, tá ligado? Se tu, tipo, tu tirar algo como verdade ali, não seria certo tirar tudo como Olha verdade, tá só, ligado? olha só. Carta Magna da Umbanda. Aham, A Umbanda é uma religião que crê na existência de um Deus único, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, eterno, imutável, material, onipotente, onipresente, soberanamente, justo e bom, infinito em todas suas perfeições. Cremos na existência dos sagrados orixás, responsáveis diretos por toda a criação do universo e sustento o planeta Terra, divindades e ou denominações humanas para uma classe de poderes reinantes do divino Criador. Mais abaixo, cremos no Mestre Jesus, sincretizado com Oxalá, pautando o aspecto doutrinário embasado nos seus ensinamentos de amor universal, seguindo o que foi anunciado pelo fundador da Umbanda, o Caboclo das Sete Encruzilhadas e nos ensinamentos dos inúmeros espíritos crísticos, os mestres do amor, como via evolutiva para chegar a uma espiritualidade superior. Então é basicamente isto. Então você tem basicamente o Oxalá que é Deus, orixás são tipo santos na teose, que são deuses enquanto participação do Oxalá, e Jesus como um profeta igual no islamismo, é tipo isso? Não, na verdade, porque não, o Deus Criador não é Oxalá. Oxalá ele é sincretizado com Jesus, Tá. na Umbanda. Entendeu? Para a maioria das pessoas é indiferente como é que se denomina. Deus é Deus, tá? Mas Tá. alguns preferem chamar de Olorum ou Uhum, Olodumaré, ou alguns até chamam de Zambi, mas depende da tradição. entendi, Mas Deus é Deus, para eles é único, né? entendi. Hum. E qual é a relação de vocês com outras religiões? Tipo, vocês acham que é mentira ou não se importa? Ou tipo, ah, por exemplo, Para todo umbandista, ele entende, por exemplo, que toda religião ela tem algum lapso de verdade. A Umbanda ela não se pretende. Quer dizer, vale lembrar o seguinte: épocas e épocas, é o que eu sempre falei. Se a pessoa revisita a documentação disponível sobre a Umbanda antigamente, na década de 40 principalmente, tu vai ver que eles tinham uma pretensão mais universalista. Hoje eles já não têm, entendeu? Por exemplo, muito por conta da influência do hinduísmo, eles entendiam que a tradição ela espelha de alguma maneira essa verdade que ela reflete de forma seminal, por assim dizer, em cada tradição. Então, cada tradição tem assim um reflexo da verdade, mas não tem toda ela, entendeu? E não tem, a própria Umbanda ela é um reflexo dessa tradição. E ela dá abertura para que a pessoa ela possa, inclusive, fazer esse tipo de sincretismo com outras tradições. Isso no passado. Hoje em dia já se tem um pouco mais essa doutrina bem consolidada, conforme eu falei da Carta Magna de Umbanda. Para eles existem um Deus único, os orixás são ministros dos poderes divinos, e eles acreditam sim que existem certos mestres espirituais, isso por conta da influência espírita, como Jesus Cristo, que é no caso sincretizado ou representado, representa, perdão, Oxalá, que é um dos poderes divinos. Uh, e, sobretudo, por isso até pode dizer que algumas pessoas realmente podem negar a ideia do Espírito Santo e não acreditar em Trindade. Por definição, não são cristãs, entendeu? Agora, com relação, por exemplo, como eu falei, isso é uma coisa que está bem. Não é tipo obrigatório que ninguém creia em Trindade, entendeu? Assim como não é obrigatório tu não crer. Então, é indiferente se, por exemplo, uma outra pessoa acredita que exista Deus no trino ou não. Só que tem que ter a unidade de Deus. Só isso que interessa. Para a maioria, né? Também, inclusive, mesmo que haja a doutrina da Carta Magna de Umbanda, nem todos seguem isso. Então, como eu falei, depende. Por exemplo, um terreiro que ele seja exclusivamente de Umbanda, ele está muito mais propício a seguir essa doutrina. Um terreiro que ele que ele não pratica só Umbanda, dificilmente. Entendeu? entendi. E vocês creem em céu e inferno? É uma opinião interessante. Não tem, assim, geralmente aí não se tem uma doutrina muito consolidada. Muito do que se baseia é principalmente no espiritismo, entendeu? Entendi. Então tu vai ver pessoas remetendo muito à ideia de umbral, à ideia da reencarnação. Sei. Todos sustentam, obviamente, a imortalidade da alma, mas acredito que eu não.
eu não me lembro de ter visto ninguém defender nenhuma forma de inferno eterno ou permanente, Sei. entendeu? Geralmente é alguma forma ah, temporária, assim, dos que eu já vi. Eu já, por outro lado, não toco muito nessa questão, porque eu já sou meio louco da cabeça, eu defendo outras coisas, não tem nada a ver com isso, né? Mas, em relação, por exemplo, porque assim, vale lembrar o seguinte, dentre todas as maneiras como a Umbanda ela pode se articular, se tu é somente cultuador da Umbanda, isto realmente precisa. Porque assim, vale lembrar o seguinte: que eu acabei de falar, a Umbanda ela pretende ser universalista, ela tem essa adesão a outras crenças, ela não se arroga como uma coisa fechada, doutrinária e dogmaticamente única e detentora da verdade. Logo, se ela é capaz de fazer intersecção com outras crenças, é por isso que ela é capaz de ter essa porosidade e adentrar, por assim dizer, com outras tradições. É o meu caso, porque no nosso caso a gente cultua três coisas. A gente cultua o culto de orixás ou o culto de nação, a Umbanda e a Quimbanda. A Umbanda ela surge num intermediário nessa hierarquia, ou seja, ela está subordinada ao quê? Ao culto dos orixás. Então, se tu baseia a tua doutrina em cima daquilo que tem maior primazia, ou seja, o culto aos orixás, toda a perspectiva que tu eventualmente tenha sobre Umbanda e a Quimbanda, ela muda totalmente, tá me entendendo? Então é essa, só que tem aquele detalhe, ainda que tu veja essas coisas de uma forma hierárquica no teu culto, tu também pode ver elas de uma forma mais global, mais generalizada. Então por isso tem muita gente que, embora siga essa estrutura que eu acabei de falar, com essa hierarquia, eles não têm problema, por exemplo, em entender como que cada tradição funciona de forma autônoma, dentro de si mesma, entendeu? Por exemplo, no culto de orixás, ninguém vai vai rezar Pai Nosso, mas toda vez que tu abre e fecha uma sessão de humano, tem que rezar o Pai Nosso, entendeu? Entendi. Então, como eu posso te falar, é basicamente isso aí, Sei. entendeu? Então vocês não creem, por exemplo, na infalibilidade da Bíblia ou da igreja? Não, não, isso não. Entendi. Mas, calma aí, calma aí. Como é que. É isso que eu não entendo. Tipo, vocês não creem na infalibilidade da Bíblia, mas como é que vocês tiram certas coisas como de verdade de lá, sabe? Como é que vocês sabem diferenciar o que é canônico e o que não é? É que, na verdade, nenhum bandista baseia a sua crença na Bíblia, entendeu? É que, tipo, assim, a partir do momento que você cria em Jesus ou na oração que Jesus trouxe do Pai Nosso, você cria alguma verdade ali que é apresentada pela igreja no cano, saca? Não, mas não é verdade como a igreja apresenta, entendeu? E a questão é justamente essa. Se entende que, na visão deles, eu não acredito nisso, Uhum, entendeu? Se entende por quê? Por influência do espiritismo, entendeu? Então, quando eles falam, por exemplo, mestre é Jesus, por que que tem esse título, essa denominação mestre, uhum. magister? Não é porque eles creem propriamente que Jesus seja, obviamente, Logos encarnado, enfim, segundo alguns acreditam que não, é como eu falei, é muito opcional isso. Mas eles entendem que Jesus, assim como outros guias espirituais, é um mestre espiritual que, em tese, teria vindo em espírito para guiar ou promover a evolução espiritual à humanidade. Então, por conta disso, eles também fazem. E também por uma questão cultural, porque o Brasil ele é eminentemente católico ou cristão, eles têm muito essa proximidade com a figura de Jesus. Mas se a Umbanda, por exemplo, tivesse desenvolvido, sei lá, na Índia, eles teriam, sei lá, pegado lá Shiva ou Buda, como eles às vezes fazem. Entendi, Então é indiferente, entendeu? Para eles, qualquer referência, como eu posso falar, religiosa nesse sentido, até diria que é uma coisa até convencional, porque o sincretismo ele é feito justamente, assim, seria totalmente possível que, sei lá, um bandista na Índia, sei lá, sincretizasse Oxalá com Buda, por exemplo, ao invés de Jesus Cristo. Não teria problema, entendeu? É uma questão representativa, simbólica e até convencional em certo sentido. Mas, de certo modo, também é um compromisso que tu assume, porque é meio estranho hoje tu pegar, por exemplo, cultuar Oxalá sincretizado com Buda por uma questão histórica, por uma questão simbólica, não tem, e até cultural, porque não tem como tu transportar uma coisa de forma, às vezes, até meio artificial para o culto atual, quando é uma coisa que é consolidada há muito mais tempo dessa maneira, entendeu? Então, tem certas práticas que elas se enraizam, se engessam dentro da tradição automaticamente. Não dá para mudar de forma totalmente artificial.
entendeu? Por quê? Porque a prática ela já é bem consolidada. A doutrina já não tanto, entendeu? Entendi. Mas no caso a que você professa, não crê então no Pai Nosso, em Jesus, tipo, não faz. Deixa assim, de novo, a gente adota essa questão da Umbanda por conta disso. Obviamente Ah, existe uma vocês, sim, crença pode. dentro dos umbandistas que sim, no geral, se admite, por exemplo, a ideia de Jesus como um guia espiritual. Só que eu vinculo geralmente a essa questão à ideia, isso é uma coisa que eu já estou falando que é pensamento meu, não é doutrina, entendeu? Aham. Mas me parece que, no caso das diversas tradições religiosas, assim chamadas de matriz africana, por conta que a prática ela tem um impacto direto sobre o culto, isso realmente modifica e transforma todas as estruturas do culto, me parece ser o caso muitas vezes de que nós acabamos acreditando nesse tipo de coisa por conta da prática tal como ela se consolidou. Então, se nós pensamos, por exemplo, nessa ideia de que a entidade, ou eventualmente nós temos o Pai Nosso ou não, não é por um compromisso, uma vinculação histórica ao catolicismo ou ao cristianismo. É mais uma coisa fechada, por assim dizer, entendeu? Ou seja, dado que essas regras estão consolidadas, nós seguimos essas regras na tradição, porque elas não se amparam em alguma justificação doutrinal ou às vezes de crença, entendeu? Na verdade, é a crença que geralmente se ampara na prática. É uma inversão da ideia de que a ortodoxia ela fundamenta a prática. Nesse caso, é a ortopraxia que fundamenta a doutrina, entendeu? Então, como tem essa inversão, é indiferente, por exemplo, dizer que, não, mas vocês não têm um corpo doutrinal específico que justifica que vocês estão de alguma maneira vinculados à tradição abrâmica e que, assim como, sei lá, os islâmicos fizeram com o Antigo Testamento e Novo Testamento, vocês tentam fazer alguma coisa. Não, entendeu? Porque, como eu falei, é indiferente. Poderia ser o caso da Umbanda ter brotado em algum outro país e pegar uma divindade lá para fazer sincretismo. Seria a mesma coisa, só que historicamente as coisas se deram assim, entendeu? Entendi, entendi. Ah, entendi. E não diria que é artificial, porque só seria artificial se isso habitasse no foro o quê? Da crença como fundamentando a prática. Como é a prática que fundamenta, não importa muito, entendeu? É um culto que, de certo modo, ele é muito fechado nesse sentido, entendeu? Ele não tenta, ele dá abertura para se comunicar com outras tradições, mas ele não se compromete com outras tradições, entendeu? Para formar a própria identidade, Mas então, entende? mas então de onde vocês tiraram isso, por exemplo? Por conta da tradição, como eu te falei. Por quê? Porque no culto de Umbanda, principalmente por conta de muitas dessas práticas sincréticas advirem de escravos que praticavam isso em senzalas em geral, e que utilizavam as imagens como uma forma de esconder aquilo que elas intencionavam, ou seja, elas pegavam as imagens, mas como uma representação simbólica, mas não entendendo que aquela representação simbólica que para os católicos é uma coisa, é a mesma para os escravos, ou seja, eles viam Jesus Cristo como, por exemplo, Oxalá, porque existia uma certa semelhança na maneira como os católicos tratavam Jesus Cristo em relação a como os escravos em geral tratavam a figura de Oxalá, que é geralmente visto como o rei, alguém que está acima, e a partir disso se fez uma combinação. Para que o culto, ou seja, a prática continuasse, eles aceitaram tratar as coisas como se fosse assim. Então, por conta dessa semelhança que eles identificaram e a maneira como eles sedimentaram isso na prática, esse tipo de coisa foi se preservando e foi sendo herdado ao longo do tempo pelos sucessores dessa tradição, até eventualmente ser unificada na forma ali do Zélio e depois ser melhor desenvolvida por outros tipos de unificações que surgiram depois, entendeu? Não, Então, como eu falei, tudo ligado à prática, não tanto a ideia de que os escravos eles professavam. A maioria dos escravos ali é que nem católico de BGE. Eles estão indo na missa por irem na missa, mas tem muita gente que tá praticando outra coisa, entendeu? não, mas o que eu quis dizer de onde vocês tiram é que, por exemplo, você disse que é baseado na ortopraxia. Como é que vocês tiram que tal coisa é verdade? Por exemplo, a cristandade ela se baseia num homem que foi crucificado e ressuscitou e deixou a doutrina dos apóstolos. A gente se baseia na doutrina dos apóstolos. Uhum. A gente tira verdades daquilo. Tipo, tem uma ortodoxia e é importante porque a teoria vem antes da prática. Como é que a prática vindo antes? De onde tira que, tipo, o cara do nada surgiu e começou a professar essas práticas?
De Não, macumba? na verdade, veja só. Primeiro que muitas dessas práticas elas vieram já do continente africano. Está perguntando a origem histórica do culto de orixás? Não, uma origem, tipo, como é que eu sei que isso é verdade e não é o catolicismo, por exemplo, entende? Não, mas novamente, olha só. Para a gente julgar, por exemplo, se tu pode até entender esse termo realista que a prática ela também está sujeita a esse critério, mas quando geralmente a gente fala em termos de verdade ou falsidade, a gente fala em termos de crença. Na prática, tu pode pensar muito mais em termos de uma conduta que ela é reta ou correta. Reta e correta conforme o quê? Conforme regras. Regras que vêm da onde? Da tradição. Então, se tu pensa, por exemplo, que é uma tradição verdadeira ou falsa, aí tu tá indo diretamente para aquilo que essa tradição ela não pratica. Então, se eu te perguntasse o seguinte, perguntasse não, se tu me perguntasse o seguinte, quem é que fundou? Bom, o cristianismo, obviamente, dá para dizer que foi Jesus Cristo. O islamismo dá para dizer que foi Maomé. O judaísmo dá para dizer que foi Moisés. Agora, em relação à tradição de matriz africana, assim chamada, né, não se te... Na Umbanda especificamente, não se tem um iniciador dessas práticas, se tem compiladores. Agora, essas práticas elas acontecem de uma forma descentralizada, muitas vezes com centros diversos, ou seja, policêntrica, porque elas acontecem simultaneamente de formas diferentes em partes diferentes do Brasil, e elas vão se desenvolvendo de forma autônoma, muitas vezes convergindo, às vezes divergindo. Entendeu? Então, são, na verdade, um conjunto de práticas descentralizadas que foram, ao longo do tempo, se uniformizando até formarem tradições. E até realmente existirem compiladores que pegaram todas essas práticas e tentaram unificar dentro de um certo fundamento, dentro de uma certa doutrina. Entendeu? E hoje em dia, essas práticas elas são mais ou menos situadas dentro dessas tradições, que já são bem unificadas, entendeu? Então é como se fosse um movimento de concentração de práticas que eram dispersas, né? Um movimento de dispersão, como acontece na tradição apostólica. Ou seja, a partir do advento da ressurreição de Cristo, a tradição apostólica ela passa a ter uma missão, vamos dizer assim, de expansão da fé católica, entendeu? E da palavra de Cristo. E a partir dessa expansão, ela vai se articulando na sua diversidade. Nesse caso é o contrário. Já existe essa diversidade e ela vai se desenvolvendo, só que ao longo do tempo ela vai se concentrando para formar uma unidade, entendeu? É o oposto, na verdade, da tradição apostolar. Entendi. Então, o Deus pró-humano, ele não é um Deus que quer, que quer que venham pra ele. Ele só é um criador. Dá para dizer que sim. Entendi. É que assim, nos termos Isso é importante. cristãos, sim. Nos termos cristãos, sim. Mas Sim. nos termos da realidade natural, não. Obviamente, Deus quer que todos se voltem para Ele, entendeu? Agora, nos termos de implicar que todos os seus seguidores ou aqueles que lhe prestam culto, na verdade é curioso porque na Umbanda não se presta culto direto a Deus, entendeu? Na verdade, se faz o culto às entidades que ministram nas sete linhas e ao culto a qualquer uma delas automaticamente se cultua a Deus, porque as sete linhas são basicamente manifestações ou expressões, às vezes são ditas como mistérios, o Saraceni fala de mistérios, outros tratam somente como expressões desses poderes divinos. Então, qualquer linha que tu pratique, tu tá cultuando Deus também, entendeu? Entendi. Beleza. Então, quando tu diz, por exemplo, ela é. Não é que ela é fechada, ela é aberta, porque qualquer pessoa que quiser se iniciar pode se iniciar. Agora, ela não tem essa pretensão expansionista, entendeu? Uhum. Entendi. Por exemplo, eu não sou obrigado a levar Deus para ti, mas se tu quiser chegar até ele, beleza, entendeu? Quem tem que buscar é tu, eu não posso te forçar a querer que tu aceite ele, entendeu? Entendi. Essa definição de Deus Então, foi importante pra eu entender. Total. sim, sim, É claro. importante. Tá. Alguma outra dúvida? Não era isso. Vou tirar mais tempo de tu não, pode Ju- estudar. Justo. Ó, tá tendo uma exposição aqui na frente, que coisa. Ai.
Eu respondi, chegou a. Ah, outra coisa, se tu é católico, eu recomendo tu ler o livro do Frei Boaventura Kloppenberg, Umbanda do Brasil. Fala do quê? Fala do quê? Ah, ele fala sobre como são tradições diferentes e ele dá uma explicação muito boa sobre como é que funcionam esses cultos de um modo geral. Ele faz um apanhado interessante dos principais autores, geralmente são autores que falam bosta, para variar. E E ele também tece algumas críticas. O objeto do livro é, na verdade, criticar o hábito de alguns católicos no país de tentarem, por exemplo, ah, cultuar a Umbanda ao mesmo tempo ir no centro espírita e depois tentar se dizer católico, entendeu? Ele tenta separar as duas coisas. Entendi. Ah, Então é uma espécie de demarcação que ele faz no livro, mas ele expõe muito bem muitas coisas da tradição, expõe também autores, critica. É um livro assim bem rico para um católico queira entender do assunto. se- Até para um não católico também. sei. Uma última coisa, vocês creem em dogma mariano ou não? Ah, bom, essa é uma boa pergunta, entendeu? É uma boa pergunta porque doutrinariamente não se tem obrigação de seguir isso, mas como muitas pessoas fazem, por exemplo, a associação de certos orixás a, por exemplo, Nossa Senhora, e se acredita, por exemplo, em relação a, em algumas coisas, quem sabe a Imaculada Conceição, sim, alguns aceitam, outros não. Então, acho que o Cabal aceita, um bandista que eu conheço, ele aceita a Imaculada Conceição, se eu me lembro bem. Mas eu, particularmente, é indiferente, porque, como eu falei, a minha tradição, ela subordina a Umbanda ao culto de orixás. Então, muitas das coisas da Umbanda, tradicionalmente, eu não aceito. O culto de orixás é outra coisa, não tem nada... Tudo isso que eu te falei é sobre a Umbanda. Culto de orixás é outra coisa. E Quimbanda também. E tu é do culto de orixás. Qual é o nome? É o culto de orixás mesmo? Não tem outro nome? Tipo Macumba? Então, quando a gente fala assim, culto de orixás, ele se refere pelo menos às principais nações que cultuam isso no Brasil, né? Nações são o quê? São tradições, entendeu? São tradições que elas decorrem no Brasil de certos anunciadores e elas vão se disseminando em tradições diferentes. Mais ou menos sempre preservando a doutrina e o fundamento religioso, obviamente. E as principais são Jeje, Nagô, Ijexá, Jejexá e Cabinda, que eu me lembro bem. Cabinda é a minha, no caso, entendeu? E no culto de orixás, o que tu faz basicamente é, como o nome diz, cultuar orixás, entendeu? Só que a Cabinda, que é a minha tradição, ela tem uma peculiaridade que distingue ela das demais tradições pelo seguinte: todas as outras tradições, elas colocam o orixá como algo que está na frente em termos de culto. Na minha tradição também, o orixá tem primazia, mas ela também tem uma peculiaridade que ela dá primazia ao culto do Egum, entendeu? Outras tradições também trabalham com o Egum, mas o Egum para a Cabinda ele é fundamental. O que é o Egum? O Egum é basicamente o ancestral. É o ancestral que ele está desencarnado. É a pessoa que morreu dentro da religião, entendeu? Entendi. Então se presta um culto muito forte à ideia do Egum. Geralmente, em muitas casas de cabina, tu vai ver as pessoas que sempre quando elas vão cortar para algum orixá, elas sempre cortam primeiro no que a gente chama de balé. Balé é o espaço onde ficam os eguns, entendeu? Ou seja, se pede sempre autorização, o agô, ao egum, Entendi. entendeu? Então é uma peculiaridade da minha tradição nesse sentido. Mas tu vai ver, por exemplo, outras tradições que também fazem culto de orixá ao longo do país. Tu vai ver, por exemplo, Candomblé Quetu. Candomblé Quetu é o mais antigo que tem. É um dos primeiros, na verdade, que é o chamado baiano, né? Quando tu vê, por exemplo, as baianas, assim diz, tinha as baianas no Nordeste, na Bahia, elas são do Quetu, entendeu? Da tradição Quetu. Não é Quetu, perdão, é Quetu. Agora as outras, por exemplo, Nagô, Jeje, todas elas são mais recentes, por assim dizer, né? A minha é a mais recente, na verdade.
Ela foi anunciada em 1920, não, 20, se eu não me engano. Hum, Então fazem o quê? 100 anos quase? É, por aí. sei. O, aqueles pontos de blasfêmia da Kimbanda, né? Tu diz quais pontos de blasfêmia? Ah, envolvendo o diabo, não sei o quê? Não, aqueles que blasfema Jesus, Nossa Senhora, tá ligado? Quais pontos blasfemos? Ah, bom, que tem ponto blasfemo sim, mas em relação, por exemplo, a Jesus e Maria, não, nunca cantamos nenhum ponto de. Nunca, até por respeito, não gosto de fazer isso. Ninguém gosta de fazer Não, acho isso. que é de acho que é de Kimbanda. Não, a Kimbanda tem, só que mesmo na Kimbanda a gente não costuma fazer isso, né? Porque a gente até costuma dizer que a nossa Kimbanda, ela tu não vai gostar do termo, mas ela é uma Kimbanda católica no sentido por quê? Porque ela se vincula à Umbanda. Então toda Kimbanda, ela está subordinada na minha tradição à Umbanda. Mas não é Então, Kimbanda, por mas exemplo, é Kimbanda não cultua Satanás e magia negra? não cultua. Quer dizer, a Umbanda, perdão, a Kimbanda de verdade, não. A Kimbanda de bosta que tu vê aí circulando Ah, em tudo quanto é coisa na internet, que os caras misturam Kimbanda luciferiana, satanismo, tentam fazer justamente, como tu falou, sincretismo com coisa da Goetia que não tem nada a ver uma coisa com a outra, sim. Essa é a Kimbanda de bosta, entendeu? entendi. Agora a outra não tem nada a ver, porque são cabalas diferentes. Aqui, ó, por exemplo, olha a tela aí, ó, que eu tava falando. Deixa eu ver. A mina do meu trabalho, ela tinha dito que a ponte de blasfêmia é meio que um retrucamento. Tipo, os pessoal da igreja vem queimar a terreira, a gente vai zoar aí teu Jesus. Tipo isso, tá ligado? Ela falou. Era basicamente isso. Ah, não, isso aí a gente não gosta de fazer, não. Pode botar aí. Você diz que o seu Deus é. Toma lá, crente! E eu falo que ele não é. Mas você diz que o seu Deus é. E eu falo que ele não é, porque ele não foi capaz de engravidar uma mulher. Porque ele não foi capaz de engravidar uma mulher. E ainda foi corneado por homem chamado Zé. Eu vi Jesus lá no meio da quimbanda. Eu vi Jesus lá no meio da quimbanda. Enquanto seu pai dormia, Satanás tocava a banda. Enquanto seu pai dormia, Satanás tocava a banda. Eu vi Jesus lá no meio da quimbanda. Eu vi Jesus lá no meio da quimbanda. Enquanto seu pai dormia, Satanás tocava a banda. A cabeça de Jesus Cristo foi entregue pra quimbanda. Você quer que banda bosta? Não? Eu acho que aqui manda bosta, sinceramente. É. Por quê? Porque, assim, até entendo essa questão ali que a tua amiga parece ter comentado a questão dos crentes, entendeu? Porque isso realmente é um problema. Esse ponto me parece não ser um ponto tradicional, porque quando a gente fala crente, a gente está se referindo diretamente aos evangélicos, entendeu? Aham. Evangélico ele começa a disseminar só a partir dos anos 70. Sim. Os pontos tradicionais que ainda são cantados até hoje, eles são. Na verdade, o atrito ele começa mesmo forte a partir dos anos 80, mas a maioria dos pontos que a gente segue hoje, eles são muito antigos. E eles são tradicionais daqui do Rio Grande do Sul. Agora, tem, por exemplo, quimbandas que elas se formaram no Sudeste, que aí tem gente que mistura de tudo mesmo, entendeu? Quando tu vê, por exemplo, ali como eu falei, tem cabalas diferentes, né? A minha cabala, ela é associada, ela não é exatamente a mesma, né? Mas ela está muito próxima da cabala de Mucifim, né? Que a gente chama cabala do Exu Capa Preta. Aham. Para ter ideia, nesta tradição, a entidade que ela vigora sobre todos os Exus e Pombagiras é qual? É o Ogumegê. O Ogumegê das almas, ele é meio que o dono da Calunga, entendeu? O Calunga que é o cemitério. Uhum. Ele é uma entidade da Umbanda. E a Umbanda, ela em tese presta respeito à figura de Jesus Cristo e à tradição cristã. Isso se reflete em absolutamente todos os Exus na Quimbanda.
entendeu? E Ogum Megé é sincretizado com qual santo católico? Com São Jorge. Então, dentro da ideia de se ter uma quimbanda na minha tradição, ela é uma quimbanda que, em tese, ela é cristianizada nesse sentido, entendeu? Então, quando tu vê, por exemplo, essa questão de ponto de blasfêmia, exageros com relação a essa questão de Satanás e não sei o quê, não tem nada a ver com a minha tradição. Tem gente, por exemplo, que é fora da casinha e faz isso, mas é por ignorância mesmo, entendeu? Sei. É, mas deve ser mesmo. Eu Então, lembro que tu tinha dito que não gostava por exemplo, macumba pra mal. Aqui eu tô vendo que é esse tempo, por exemplo, e aqui, ó. Magia pra separação de casal, destruição, tipo. É, deve ser zoado mesmo. assim, a maioria das pessoas costuma fazer trabalho assim para ganhar dinheiro, né? Sim. Então, vou reunir casal, vou desmanchar casal. É sempre assim, Aham. entendeu? E tem coisa assim que eu não gosto mesmo, entendeu? Tem gente que eu acho que merece, com todo respeito, mas eu não gosto de fazer mesmo assim, entendeu? Sei. Agora, por exemplo, essa questão de blasfêmia, em relação a, É por que é, é exemplo, que é não, uma, é uma quimbanda não. luciferiana. É uma quimbanda luciferiana. Sim, a Quimbanda Luciferiana eu tenho nojo, eu tenho nojo, nojo, nojo mortal dela, entendeu? Em todo sentido, olha, esses caras aí, não sei o que, é pra falar merda, entendeu? Eu não respeito nenhum dessas bostas aí. Esse gordão é engraçado. Uhum. Claro que não vou mentir que em alguns momentos a pessoa tem até o direito de se revoltar com relação ao evangélico, esse tipo de coisa, porque os caras são totalmente loucos da cabeça. Sim, sim, Eles em é terreiro seita. quebram tudo que é imagem, tá ligado? Isso é absurdo, Não, entendeu? evangelicalismo é seita, total. Uhum, então é aí que eu me refiro. Então, quando o pessoal muitas vezes também ali, mas é um ponto mais católico ali naquele caso, né? Porque católico não, blasfemo pro-católico, quis dizer. Porque ali tá falando nitidamente da Imaculada Conceição. Sim, Em relação a em relação a evangélico, tem gente que não segue isso, então é indiferente. sim, sim. Então, por isso que eu me refiro, né? Ao ataque aos dogmas católicos em si, no ambiente de culto, eu não acho legal. Porque Sei. isso justamente torna o culto uma blasfêmia. E isso, pra mim, é ridículo, E eu entendeu? percebo que essa quimbanda luciferiana agora já tá cá, tipo, atacando padre, Vaticano, atacando Não, freira. não, É. Quimbanda Luciferiana pra mim é tudo uma bosta, tá? É tudo uma bosta. Sei, sei. Tudo uma bosta. Eu não conheço um até hoje que não tenha sido um vigarista charlatão, no mínimo, tá? No mínimo. Entendi. E é sempre um vigarista e charlatão. Até quando não é luciferiano, é vigarista e charlatão. Tá cheio desses. Então, como eu falei, o meu caso é diferente. E assim, aqui em Banda eu tenho muito respeito e cultuo também, porque são entidades poderosíssimas e entidades que operam de forma mágica praticamente na vida da pessoa. Mas eu não vou ser louco de. Porque assim, pra ter ideia, Kimbanda Luciferiana não tem a estrutura que eu tô te falando. A maioria do pessoal que faz Kimbanda Luciferiana não faz culto orixá e não cultua Umbanda. Então as três coisas não se conectam entre si para esse pessoal. Então, como eu te falei, o meu caso com a Kimbanda não tem nada a ver. Qualquer pessoa que pratica a tradição que eu também pratico, não pratica isso aí. Entendeu? Não faz nada disso aí que os caras fazem. Entendeu? Então é basicamente isso. Para mim, até um desrespeito com a figura do Exu da Pombagira nesse sentido, entendeu? Porque são entidades que, em tese, estão em evolução espiritual, e a evolução espiritual delas consiste em que? Blasfemar a outra religião? Que porra é essa? Entendeu? Como é que um espírito. Porque assim, o Exu e a Pombagira, ele já não tem o status de Egum. Entendeu? Eles não são desencarnados, eles já foram em algum momento pessoas que morreram, mas eles são algo além disso, são entidades que transcenderam, em certo sentido, a alma humana, a mera alma humana, entendeu? Então como é que tu vai dizer que o Exu, uma pombagira, vai baixar ali pra ficar cantando ponto dizendo que o cara é corno, É complicado, cara. entendeu? Aham. E assim,
Por isso que eu sempre te falo, essa questão, por exemplo, da prática, beleza? Porque são entidades que elas surgem no ambiente e elas vão operando dessa maneira porque elas têm que operar de acordo com o que eles chamam, né? O instrumento, às vezes matéria, às vezes coisas assim. Então tem muitas coisas que eles se adaptam. Então, por exemplo, a questão do fumo e da bebida, eu não vejo problema nenhum nisso. Em alguns pontos, por exemplo, o pessoal exagera, não sei o que, Satanás também não acho problema. Mas agora o ataque direto já é complicado, entendeu? Por quê? Porque existe um simbolismo dentro do ponto. Cada ponto ele tem um significado, entendeu? Então, quando tu fala, por exemplo, não sei o que, Satanás, tem algum significado por trás disso, que não tem a intenção justamente de ser uma coisa maldosa, entendeu? Por mais estranho que soe, porque o verbo, a palavra, o nome, etc., a expressão, a oração, sempre às vezes dá a entender para alguém que tá de fora, não, os caras estão adorando o capeta ali. Não, não é o caso, entendeu? Aham. E eu já nem gosto quando tocam esses pontos, eu não recomendo, entendeu? Sim. Entendi. É basicamente isso, assim, num resumão, um apanhado. E também existem 7 linhas na Kimbanda. Sim, esse bagulho das linhas eu já sabia, ela tinha falado. Tem cada linha. Uhum. Cada bagulho. Só o cu de orixá não tem linha por razões óbvias, né? Ele não tem nada a ver com isso aí, mas ok. Era isso, mano. Pode estudar se quiser, eu vou Era lá isso? beber. É, Tá bem, então. Acho que eu vou almoçar, tô com uma fome do caralho. beleza, também vou. Valeu, amigo. Valeu. É nóis, é nóis.